Saudações, meus amigos, aqui quem fala é Felipe Fernandes e hoje aqui vamos analisar a reforma trabalhista, Lei 3.467 de 2017, que entrou em vigor no último dia 11 de novembro de 2017. Então, convido vocês aqui para participar conosco, junto da Intelecto, para analisarmos essa importante mudança legislativa e no que ela pode afetar o dia a dia das relações de trabalho, os profissionais do direito e as provas correspondentes que podem disso tratar. Primeiro, uma breve apresentação do professor. Conforme dito, sou o Felipe Fernandes, sou procurador do Estado de São Paulo, lotado na área do contencioso trabalhista desde o ano de 2010. Sou especialista em Direito do Estado e mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje nós vamos analisar a questão da reforma trabalhista. O que foi essa reforma e como ela pode impactar no nosso dia a dia. A reforma trabalhista é bom introduzir que ela foi inserida no ordenamento jurídico por meio da Lei 13.467 de 2017. Essa lei, ela alterou os mais de 100 artigos aí da nossa CLT. Lembrando que a consolidação das leis do trabalho é uma legislação que remonta à década de 40, foi na época de Getúlio Vargas que foi criada aí, foram compiladas todas aquelas leis que tratavam da legislação trabalhista no Brasil, criando assim uma consolidação de todos os diplomas normativos aí tratantes das relações de trabalho. O que é importante dizer é que a CLT, ou a legislação do trabalho como um todo, não só no Brasil, mas isso foi um fenômeno mundial, ele surgiu como reação de um ator social, que no caso foi o proletariado, à exploração da sua atividade, à exploração do seu fornecimento de mão de obra. Lembrando que o Estado de Direito ele foi fundado aí pelas revoluções liberais do século XVIII, notadamente a Revolução Francesa e a Revolução Norte-Americana, a independência norte-americana. Então eles fundaram o Estado de Direito, que foi aquele Estado onde todos eram regidos pela lei, inclusive o governante. No entanto, esse foi um Estado criado pela burguesia e para a burguesia, ou seja, a sua imagem e semelhança. Foi pautado nos valores da liberdade, ou seja, aquelas imposições estatais davam espaço agora a uma negociação, a uma liberdade dos indivíduos. Essa liberdade, é bom notar que ela, no plano jurídico, se materializava de muitas frentes aí por meio do contrato. Então, esse contrato, existe uma liberdade de contratação. No entanto, os anos foram se passando e já no século XIX houve a Revolução Industrial. A partir daí, uma grande exploração de uma massa de miseráveis que passou a surgir a necessidade de uma intervenção estatal para regular essas relações. Então, a partir daí é que surgiram as legislações trabalhistas no mundo, o direito do trabalho teve seu nascedouro aí, como nós o conhecemos hoje nessa época, e houve aí, então, no sentido de uma proteção da igualdade. Então, se o primeiro valor que inspirou a filosofia daquele primeiro momento do Estado de Direito foi a liberdade, aqui foi baseado pela igualdade. Então, é bom notar que é desse contexto que surge o direito do trabalho. Ou seja, existe aí uma questão de um protecionismo do trabalhador visto sempre como hipossuficiente naquela relação. Então aqui nós tivemos uma alteração de regra. Mas será se há, nesse sentido também, uma alteração de princípio? Será se existe uma refundação dos princípios que permearam desde o seu nascedouro o direito do trabalho? Então aí nós vamos ver que essa nova legislação, não obstante ela venha tentar mudar o espírito da lei, eu penso que esse espírito ele continua, ele remanesce. Dessa maneira, haverá uma interpretação, uma reinterpretação do direito do trabalho, de forma que a nova CLT nós só veremos daqui a 10, 15 anos, quando esses entendimentos forem consolidados nos tribunais. O que nós podemos ver hoje é a alteração dos dispositivos e como isso pode impactar, num primeiro plano, a vida dos trabalhadores e dos operadores do direito. Então vamos separar nossas aulas em aspectos materiais e aspectos processuais e assim tentar fazer uma análise mais ampla possível para que você saia dessa aula com o conhecimento necessário para trabalhar aí com o direito do trabalho. Então o primeiro assunto a ser tratado, o primeiro ponto lembrado, foi a questão do empregador, aqui no sentido do grupo econômico. Lembrando que o grupo econômico é aquele grupo formado por determinadas empresas que, segundo a previsão da CLT, poderiam ser solidariamente responsabilizadas por débitos trabalhistas. O parágrafo 2º do artigo 2º da CLT foi assim alterado, passando sua redação a ser a seguinte:
sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então vamos lá. Basicamente, conforme eu disse, a questão da responsabilização solidária, ela permanece. O grupo econômico tratado na CLT sempre foi o grupo econômico vertical, ou seja, uma empresa que controla outras. Existe aí uma relação de subordinação de uma em relação das outras em relação a uma. Essa noção de grupo econômico permanece. Só que o que acontece por outro lado? Na jurisprudência trabalhista sempre foi aceita a responsabilização do grupo econômico horizontal, ou seja, a empresa que era empregadora daquele trabalhador, ela poderia ser acionada ou poderia ser a outra integrante do grupo econômico. Sendo que agora ficou mais difícil a caracterização desse grupo. Por quê? Porque não basta mais, segundo a nova legislação, a identidade de sócios. Agora se faz necessário a comunhão de interesses, uma efetiva comunhão, a atuação conjunta dessas empresas e um interesse integrado. Então, para que existia essa legislação protecionista? Para evitar que um determinado grupo contratasse o trabalhador por uma empresa X, deixasse ela vazia de patrimônio, deixava o patrimônio nas outras 4 do grupo. Quando o trabalhador ajuizava reclamação contra essa, ela era oca, ela não tinha patrimônio, não tinha como executar aqueles bens. Então a jurisprudência trabalhista, ela sempre garantiu aí a responsabilização solidária. Conforme sabemos, a responsabilização solidária, ela permite que a parte cobre a dívida de um ou dos demais sujeitos passivos daquela relação. Lembrando aí que o grupo econômico continua, tirando essas inovações, ele continua com aquela caracterização de que, então, a parte poderá acionar qualquer uma delas. Além disso, a súmula 129 do TST permanece, ao que tudo indica, vigente, que diz que a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato, salvo ajuste em contrário. Ou seja, a parte contratada pelas organizações Globo, ela trabalha no jornal Globo, mas aí eventualmente ela bate ponto também na Rede Globo de televisão, ela participa também de eventos na Rádio Globo. Então acontece aí que, se ela salvo ajuste em contrário, o contrato dela será uno. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto de alteração, o grupo econômico. Outro ponto relevante da reforma é a questão do tempo à disposição do empregador. Essa disposição ela é trazida no parágrafo 2º do artigo 4º, que não possui aí um correspondente na legislação anterior. Basicamente, o que aconteceu na lei foi que ela agora retira da caracterização de tempo à disposição do empregador as atividades que não sejam efetivamente trabalho dentro da empresa. Assim é a redação do parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. O que é que isso quer dizer? E por que existe esse dispositivo? Esse dispositivo ele foi uma reação à súmula 366 do TST, que dizia exatamente o contrário. Ela dizia que aquele tempo que exceder os 5 minutos de tolerância, ele seria computado como tempo à disposição do empregador e, assim, geraria o pagamento de horas extras, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, como troca de uniforme, lanche, higiene pessoal. Então, a súmula 366 do TST, essa que eu acabei de falar para vocês, ela vai ser ou revogada ou alterada, porque a lei dispõe em sentido diametralmente oposto. Então, revisando aí, é justamente esse caso. A pessoa que fica na empresa a mais, mas fica no Facebook, ou que está lá
para tomar um banho antes de ir embora, salvo disposição em contrário, esse tempo não será considerado tempo à disposição do trabalhador. Então, se, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa e ocorre a greve do metrô, devido à greve do metrô, ela tem que dormir na empresa, como aconteceu recentemente aqui em São Paulo. O que acontece? Essa pessoa, antigamente, isso, só por estar na empresa, era computado como horas extras. Agora não mais. Agora, esse tempo é problema dela se ela resolver ficar na empresa. Se ela não está trabalhando, não vai ser hora extra para ela. Agora, se por outro lado, a pessoa resolve ficar lá e aproveita para adiantar as coisas dela do outro dia, ou seja, aproveita para ficar trabalhando. Aí, nesse caso, devido ao princípio da primazia da realidade, ela podendo comprovar que ficou, mas ficou efetivamente trabalhando, aí sim, aí pode gerar o pagamento de horas extras. Mas aí se ela ficou lá para bater papo com os amigos, para conversar um pouco mais, ou qualquer outra situação, lembrando que se trata de um rol exemplificativo, não será possível o pagamento ou a cobrança de horas extras. Beleza, pessoal? Artigo 8º, as limitações ao judiciário. E aqui é que começa um pouco a fechar o cerco para o trabalhador nessa relação e para a justiça do trabalho. Porque o Poder Judiciário, conforme dito, a legislação trabalhista, ela era uma legislação desatualizada. Então, grande parte da integração da CLT era feita pelo Judiciário. Quem estuda para concurso, quem estuda para a OAB, quem tem contato aí com o direito do trabalho, sabe que boa parte da normatização trabalhista se dá por súmulas e OJs, súmulas e orientações jurisprudenciais. Então, por meio da análise dessas súmulas é que nós analisamos o sistema do direito do trabalho. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso exatamente por causa da redação do parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, que diz: súmulas e enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigação que não estejam previstas em lei. Dessa maneira, o TST, aquelas súmulas que ele trazia, o entendimento, e atuava realmente como legislador positivo, isso está vedado pela lei, expressamente. Não que não valesse antes, mas a gente sabia que existia uma tolerância muito grande do Judiciário Trabalhista quanto a esses avanços dos seus tribunais. Agora, a tendência é que acabe. Então, muitas súmulas aí, muitas OJs que criam ou restringem direitos, elas deverão ser revogadas ou alteradas. Além disso, o parágrafo 1º da CLT, do artigo 8º, o que acontece? A parte final dele, ela foi suprimida. Qual era a parte final? Era a parte que dizia que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Qual é a nova redação? O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Ou seja, não existe mais, segundo esse dispositivo, uma necessidade de compatibilização material do direito comum com o direito do trabalho. Aqui cabe temperamentos, né, nessa afirmação, mas a tendência que ficou bem clara é essa, é de que os princípios regras de outros dispositivos e princípios de outros dispositivos, devido à porosidade do direito, poderão ser aplicados no direito do trabalho. E a sua compatibilidade ou incompatibilidade material, segundo esse dispositivo, não será algo tão relevante, apesar de sabermos que ainda haverá um filtro. E, por derradeiro, o que é importante notar é que, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Poder Judiciário mal poderá interferir nas negociações coletivas. A gente sabe que uma das tônicas dessa reforma trabalhista foi justamente criar mecanismos de negociação, o negociado sobre o legislado. Então, aí, ele, além de dar mais instrumentos para que os sindicatos e entidades de classe negociem, ele tira o Poder Judiciário desse auditamento que ele sempre fazia. Então, agora, os requisitos a serem observados são simplesmente os do Código Civil, aqueles que eu acabei de ler para vocês, e que, segundo o 104, são o agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, tirando isso, em tese, o judiciário não pode interferir em nada. Ah, mas foi muito ruim para o trabalhador. Problema dele. O judiciário só vai analisar aspectos formais. Porque o que a gente via muitas vezes era que
sindicato de uma determinada categoria fazer um acordo com outro sindicato, sindicato de empregador ou com uma empresa, o judiciário muitas vezes ele interferia para dizer, não, essa cláusula aí está muito ruim. Existe uma possibilidade de negociação coletiva, mas ela não é tão ampla assim não. Isso aqui ficou ruim para o trabalhador, essa cláusula não vale. Agora, em tese, com a reforma trabalhista, haverá uma ampla possibilidade de negociação, respeitados os aspectos formais. Esse que eu acabei de dizer, e o 612 da CLT, que fala justamente da questão da convocação de Assembleia Geral.